Oi pessoal, segunda parte do nosso vídeo. Lenin ele retorna para a Rússia e esse retorno ele vem com dois lemas, né? Pão, paz e terra. Por que pão, paz e terra? Pão, porque as pessoas passavam fome. Paz, porque não aguentava mais falar em guerra, a população queria sossego, não queriam mais estar em guerra. E terra, por quê? Porque queriam redividir as terras, né? Lembrando que a Rússia ainda passava por um processo de feudalismo, né? De servos e senhores feudais. Então, as pessoas queriam essa igualdade também no tratamento. E o segundo lema dele era todo o poder aos sovietes. Por quê, pessoal? Porque os sovietes eram um grupo, né, de trabalhadores muito fortes que buscavam seus direitos. Buscavam seus direitos. Aí tinha um grupo de representante, só que o representante máximo agora seria Lenin. Que é os sovietes? Por exemplo, eu, Ismendes, quero mudar algo aqui no Brasil. Né? Eu sozinha não posso mudar muita coisa, mas se eu me agrupar com pessoas que têm pensamentos semelhantes aos meus, eu vou conseguir, né, aquele objetivo que eu quero. Então, os sovietes eram esse grupo. E a população queria mudanças de fato. E é então que se inicia, né, o governo bolchevique. Nesse período aqui, eu quero falar o seguinte, professora, o que foi feito, né, da família do czar lá, Nicolau II? A família Nicolau II, né, ela foi assassinada pelo grupo dos bolcheviques, tá? Ela foi assassinada, todos da família. Tem até uma fantasia, né, uma parte histórica que fala que a filha Anastácia, a caçula, conseguiu sobreviver, mas não. Posteriormente, foi feita toda uma investigação, né, retirada alguns cadáveres para poder fazer o exame de DNA e foi detectado que ela também faleceu. A diferença é que ela tinha enterrado em lugares diferentes, tá? E aí, então, inicia o governo bolchevique. Lenin, juntamente com os bolcheviques, eles invadem, né, o palácio onde ficava o czar, que agora não era mais o czar que ficava lá, mas sim os representantes lá da Duma, do governo provisório. E aí, então, em 25 de outubro de 1917, acontece a Revolução Russa. Beleza, e o que muda? Professora, e os bolcheviques? Fizeram muita coisa, melhorou muita coisa na Rússia? Pois bem, vamos falar sobre isso agora. Os bolcheviques, lados positivos e negativos. Vamos para os negativos primeiro. O governo continuou sendo autoritário, tomavam a produção dos agricultores e controlavam os sindicatos. Então, a parte opressora do governo do czar se estendia aqui com os bolcheviques. Lado positivo, reconheceu a posse da terra para aquelas pessoas que só trabalhavam na terra, os servos, né? Reconheceu agora aquela terra pertencia a eles. Então, de fato, deu terra para quem não tinha. Tirou a Rússia da Primeira Guerra. Lembra lá do lema? Pão, paz e terra? Paz, queriam paz. Então, vamos tirar a Rússia da Primeira Guerra. Tirou. E em 1917, né, também fizeram um tratado com a Alemanha para poder tirar, para a Rússia sair de cena na Primeira Guerra Mundial. Foi aí então que cedeu parte, né, de seu território à Alemanha. E aí então os bolcheviques também decidiram que existiria um só partido na Rússia, o Partido Comunista, né, um único partido. Todos que estavam insatisfeitos não podiam manifestar, tá? Então essa opressão continuava ao longo do tempo. E todas essas pessoas que estavam insatisfeitas, porque muita coisa tinha mudado, mas a maior parte da população ainda vivia de forma miserável. A Rússia ainda não tinha se desenvolvido o quanto poderia, o quanto deveria com as mudanças.
E aí então, essas pessoas se juntaram. Essas pessoas se juntaram e formaram o Exército Branco. A gente está falando de dentro da Rússia. E o outro grupo formou o Exército Vermelho. Quem faz parte do Exército Vermelho? Os bolcheviques, Lenin, o governo, né? Então, é aquelas pessoas que estão insatisfeitas contra aquelas pessoas que estão ali no governo. E esse conflito ficou conhecido como Guerra Civil. Vai durar 3 anos, de 1918 a 1921. E a guerra foi muito violenta, né? A fome, ela se estendeu e muita gente, né, não tinha nem o que se alimentar, não tinha nem com o que se alimentar. Então, com a guerra civil, as coisas ficaram ainda mais difíceis para a população da Rússia. E aí, então, Lenin fala assim, peraí, nós temos que fazer alguma coisa para vencer essa guerra, para vencer esse conflito. E aí, então, ele cria o comunismo de guerra. O comunismo de guerra vai mexer lá na raiz da estrutura da Rússia, tal como medidas para vencer a guerra, pegar o dinheiro à força, né? Pegou o dinheiro à força de várias pessoas, a moeda deixou de existir, porque a inflação estava muito alta, estava enorme, estatizou os setores da economia. O que é estatizar o setor da economia? Estatizar o setor da economia significa, né, a fábrica, eu tenho uma fábrica. A partir de agora, essa fábrica pertence, todo o lucro dela e o imóvel pertence ao governo, tá? Então, as pessoas estavam vivendo de forma miserável, ainda mais com esse conflito, né, com a guerra civil. E quem venceu? O Exército Vermelho. O Exército Vermelho venceu esse conflito. E aí, então, falar, peraí, nós temos que fazer alguma coisa para agora levantar a Rússia, porque a gente destruiu a Rússia, né? E aí, então, se cria a NEP, Nova Política Econômica. O que é a nova política econômica? Volta a produção agrícola, o dinheiro voltou a ser usado na Rússia, né? Foram algumas medidas, essa NEP foram algumas medidas adotadas para mudar a situação da população da Rússia. E aí, então, até quando fala NEP, fala, né, dar um passo para trás para conseguir dar 2 para frente. O que é isso? Vamos pegar algumas medidas do capitalismo mais, né, o intuito é seguir com o socialismo. A Rússia passou a se chamar URSS. A NEP foram ruins para a agricultura, então quer dizer, NEP foram medidas ruins para a agricultura e boa para as indústrias, né? E os planos quinquenais? Os planos quinquenais nós iremos falar mais à frente. E aí, então, estava tudo indo, né? Não muito bem, mas estava seguindo. Lenin morre. Quando ele morre, nós temos dois nomes possíveis a assumir o seu cargo, né? Joseph Stalin e Leon Trotsky. Stalin, vocês precisam se lembrar bem, porque nós iremos falar posteriormente da Segunda Guerra Mundial. Stalin é um dos maiores sanguinários da história e ele começa a fazer parte da história da humanidade, em especial da Rússia, aqui nesse período. Esses dois nomes, todos os dois trabalhavam com Lenin, então todos os dois conheciam os fundamentos, o que estava sendo feito, o que não estava sendo feito, para a Rússia se desenvolver. Mas só que tinha uma diferença bem clara que pesou na hora da escolha do sucessor de Lenin. O que era isso? Né? Stalin, ele acreditava que antes de a Rússia dominar novos territórios, expandir se tornar uma grande potência, né, lá fora, ela sim deveria ser forte aqui dentro do território da Rússia.
Já Trotsky, não, vamos internacionalizar a Rússia, vamos fazer a Rússia lá fora forte, que aí, consequentemente, aqui ela vai se tornar forte. Foi o que pesou, né? Stalin vence, Stalin instaura os planos quinquenais. O que é os planos quinquenais? Criou indústrias, fez a Rússia se desenvolver economicamente, né? Obras públicas, a qualidade de vida melhorou um pouco, a educação, e também alguns pontos negativos, né? Como a coletivação das terras de forma forçada. O que é isso? Tomou as terras de todos, não tinha incentivo para o trabalhador. O Estado fazia o maior vendedor de grãos, quer dizer, a população continuava vivendo um pouco melhor, mas de forma difícil, né? E o país era o principal, era um dos maiores vendedores de grãos, né? Grande terror, ele era perseguidor, né? Uma verdadeira caça às bruxas, pessoal. Era extremamente assim, sanguinário mesmo. Tanto é que lá na Segunda Guerra Mundial ele vai lutar ao lado de Adolf Hitler, né? E uma curiosidade é que lá na Segunda Guerra Mundial a gente fala muito sobre campo de concentração, campo de extermínio, e o primeiro campo de concentração de fato que existiu foi na Rússia, no período em que Stalin assumiu. Por quê? Porque as pessoas elas eram presas, né, e eram forçadas a trabalhar, sem grandes motivos, essa prisão, tá? Essa prisão era simplesmente porque estavam reivindicando algo ou era contra as ideias de Stalin. E Trotsky ficou quieto. O que aconteceu com ele? Né? Ele foi embora para o México e em 1940 ele foi assassinado, né, por Stalin. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima e tchau.